O outro quadro do Fazenda Escola que você vai conferir agora é a Conversa de Especialista. Eu conversei com a coordenadora adjunta do curso de agronomia aqui da FAG, a professora Ana Paula Mourão Simonetti. Ela falou sobre arrendamentos agrícolas, as vantagens e os benefícios para fazer esse contrato rural. Confira! E a conversa de especialista de hoje é com a coordenadora adjunta do curso de agronomia aqui da FAG, a professora Ana Paula. E o tema de hoje é arrendamento. Professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Oi, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu estou aqui para falar sobre esse tema que é tão discutido hoje no meio rural. Então, para começar, explica para a gente o que é arrendamento agrícola. Bom, na verdade, os contratos agrários existem dois tipos. Existe o arrendamento, que a gente chama de arrendamento rural, e existe também a parceria rural. O arrendamento rural é quando o dono da terra ele cede para um terceiro o uso e o gozo dessa terra, ou seja, ele pode plantar, fazer da terra o que ele bem quiser, claro, obedecendo parâmetros legais. Enquanto a parceria não é cedido o uso total da terra, é um uso específico da terra. E onde na parceria existe o compartilhamento entre lucros e prejuízos. No arrendamento não. No arrendamento existe uma quantia fixa que é pago para o arrendador. Na parceria rural, o parceiro outorgante, ele recebe tanto lucros quanto ele tem que pagar também os prejuízos. E esse contrato está regulamentado por lei também? Sim, nós temos atualmente o Estatuto da Terra, que apesar de ser antigo, é uma lei que ainda vigora hoje. Tem a Lei 11.443 também, que veio regulamentar, modificar algumas coisas no Estatuto da Terra sobre a parte de arrendamentos e parcerias. E também nós temos um decreto, que também é de 66 ainda, mas que ainda é obedecido até hoje nessa parte. E de quanto em quanto tempo deve ser renovado esse contrato? Bom, o contrato de arrendamento, existe três possibilidades. Uma possibilidade é, se você faz lavoura temporária, o contrato tem que ser no mínimo de 3 anos. Eu posso combinar, pode haver um contrato entre as partes de 10 anos? Pode, a lei prevê um mínimo. Se a lavoura é perene, a cultura perene, como o café, a cana-de-açúcar, que demora mais tempo, daí o contrato tem que ter um mínimo de 5 anos. E caso seja na parte florestal, vamos dizer um reflorestamento com eucalipto, por exemplo, o contrato mínimo é de 7 anos. Por quê? O legislador ele prevê que a pessoa que arrenda a terra ela vai gastar nessa terra, ela vai melhorar esse solo, ela vai ter gasto, ela precisa ter um tempo mínimo para que ela reaveja esse valor gasto. Já no contrato de parceria, já que eu fiz a comparação anteriormente, o prazo mínimo é sempre de 3 anos, independente do tipo de parceria que esteja acontecendo. Agora, a renovação, ela se dá automaticamente no final do prazo, caso não haja desistência, né, da parte de uma das partes. Então, se o arrendatário resolver desistir, ele tem até 30 dias depois do término de contrato para fazer a desistência, né, verbal e registrada, a gente sempre recomenda isso. Caso não haja a desistência, o contrato renova-se automaticamente. Entre arrendar e plantar, o tamanho da propriedade deve ser levado em consideração? Na hora de fazer um arrendamento, o arrendatário ele tem a opção de querer, né, pegar do arrendador tanto a propriedade inteira ou partes da propriedade. Isso vai influenciar, sim, no valor pago por esse arrendatário. Então, o arrendatário, se ele for arrendar a propriedade inteira do arrendador, o valor máximo que ele pode pagar é de 15% do valor cadastral do imóvel. Então, o valor do contrato de arrendamento, nesse caso, é um valor que não pode ultrapassar esses 15%. Caso ele opte por glebas selecionadas, então o arrendador tem uma propriedade enorme, só que ele quer arrendar parte dela. E daí ele seleciona as glebas que ele quer arrendar. Daí esse valor pode chegar a 30% do valor cadastral. Então, no momento em que o arrendador, o dono da terra, opta por algumas partes selecionadas, ele pode cobrar mais por esse arrendamento do que se ele opta por arrendar a propriedade toda. O arrendamento não é porcentagem. A maioria dos produtores aqui da região e tudo quanto é lugar faz o quê? O arrendamento que eu vou pagar 20%, né, da colheita. E isso não é contrato de arrendamento legalmente falando. No contrato de arrendamento, o pagamento é numa quantia fixa em dinheiro.
eu posso estipular que essa quantia fixa seja paga em outro tipo de moeda, como soja. Mas eu sei, por exemplo, que eu vou ter que pagar por ano R$10.000. Só que esses R$10.000 podem ser pagos ou em dinheiro ou em sacas de soja, ou milho, ou a cultura que for, a moeda que você decidir. Mas não pode ser uma porcentagem, senão já caracteriza o quê? A parceria que eu expliquei, porque na parceria que você compartilha riscos, né, e lucros. E no momento que você faz um contrato e decide 20 sacas de soja, por exemplo, agora que houve uma frustração, a pessoa, 20%, perdão, o arrendador vai receber bem menos e ele não pode usar a terra, ele arrendou aquela terra. E se você faz uma quantia fixa, é independente de quanto o teu arrendatário colher, quem está usando a terra, ele vai ter que pagar aquele valor. Eu sempre falo para os alunos, quando a gente trabalha essa disciplina, que eu dou aula na parte de legislação agrária, lá no último período, que compara-se a um contrato de aluguel na cidade. Quando você faz um aluguel, se aluga um apartamento ali para você morar, independente de você estar empregado ou não, você tem que no final do mês pagar aquele valor certo. No arrendamento é a mesma coisa. Você pode colher otimamente, pode colher pessimamente, mas o pagamento é o mesmo. E quais são as vantagens e benefícios em fazer o arrendamento? Bom, as vantagens, eu acho, para o arrendador, a vantagem existe quando o arrendador não quer se dedicar à terra, porque a gente sabe que se dedicar à agricultura não é algo tão tranquilo assim, é um risco muito grande, né? Quando você vai lá, você planta, tem o financiamento no banco e você tem que pagar aquilo, você vê agora, esse problema de seca que teve, que muita gente colheu muito menos do que o esperado. Então, para o arrendador acaba sendo assim, uma vantagem no sentido de fixar, ele sabe que ele vai ter aquele valor, né, anualmente ou semestralmente, depende do que ele acordar no contrato, mas ele tem aquele valor a receber. A desvantagem é que se lucrarem muito mais, né, se for uma safra boa, ele às vezes não vai ganhar o tanto quanto ele poderia ganhar ele mesmo plantando. Para o arrendatário, a vantagem é no sentido de que se ele não tem terra o suficiente, mas ele tem maquinário ou tem crédito suficiente, o pessoal, para poder fazer o plantio, ele pode aumentar a sua área. Então, mesmo não sendo uma área dele, ele temporariamente tem o uso e gozo daquela área e pode usufruir dela. Seria essa uma vantagem. A desvantagem é numa frustração de safra, que ele paga o mesmo valor independente da colheita. Professora Ana Paula, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa. O prazer foi todo meu. Obrigada pelo convite, eu me coloco à disposição para falar às vezes de outros assuntos, mas foi muito bom conversar sobre esse assunto, porque é um assunto que gera muitas dúvidas, muita polêmica, porque muitos fazem contratos errados nesse meio. Obrigada. E essa foi mais uma conversa de especialista. E o Fazenda Escola está chegando ao fim. Se você quiser ver de novo as matérias desta e também das outras edições do programa, acesse meufazendaescola.blogspot.com. Lá você encontra links para os vídeos e notícias sobre o que acontece no agronegócio brasileiro. Muito obrigada pela companhia e até a próxima edição. Tchau!